Olá, eu sou o professor Vidal e o tema dessa aula será comparação de frações. Olha, para não interromper depois a aula, já aperta o joinha e se inscreve no canal. Eu espero! Comparar frações é determinar se uma é maior, menor ou igual à outra. Isso pode parecer simples quando representamos graficamente as frações, mas, na verdade, é bem complicado. Muitas vezes, conforme os desenhos que podem ter tamanhos e formatos diferentes de inteiros, essa comparação fica quase inviável. Nesse caso, 1/2, 2/3 e 2/5 foram representados de formas e tamanhos tão diferentes que fica impossível comparar essas frações. A primeira coisa necessária é que as representações utilizem um formato e tamanho único de inteiro para todas as frações. E, mesmo assim, em diversos casos, na comparação de algumas frações, pode ser bem difícil decidir quando a diferença for muito pequena. Mesmo sendo representadas por inteiros de mesmo tamanho, é muito difícil visualmente dizer qual é maior, 3/8 ou 2/6. 5/12 ou 7/18. O mais adequado é comparar os números mesmo. Mas, para isso, é preciso algumas diretrizes. Por exemplo, quando as frações apresentam o mesmo denominador, a comparação pode ser feita apenas pelo numerador. Numerador maior implica em fração maior. Por exemplo, 3/4 e 1/4. Como os denominadores são ambos iguais a 4 e 3 é maior que 1, a fração de numerador 3 será maior. 3/4 é maior que 1/4. Outro exemplo, 17/12 e 25/12. Como os denominadores são os dois iguais a 12 e 17 é menor que 25, a fração de numerador 17 será menor. 17/12 é menor que 25/12. Quando as frações apresentam o mesmo numerador, a comparação pode ser feita apenas olhando o denominador. Mas atenção para a inversão na comparação. Denominador maior implica em fração menor. Por exemplo, 12/7 e 12/9. Como os dois numeradores são iguais e 7 é menor que 9, a fração de denominador 7 é maior. Assim, 12/7 é maior que 12/9. Outro exemplo, 5/8 e 5/6. Como os numeradores são ambos iguais a 5 e 8 é maior que 6, a fração de denominador 8 é menor. Então, 5/8 é menor que 5/6. Quando as frações não possuem o mesmo denominador, nem numeradores iguais, é necessário transformar as frações em frações equivalentes que possuam preferencialmente o mesmo denominador, já que assim a comparação é direta. Como as frações equivalentes têm denominadores iguais a múltiplos do denominador da fração original, basta encontrar um múltiplo comum dos denominadores das frações que se quer comparar e usar esse múltiplo para as duas frações equivalentes. Obviamente, quanto menores os números, mais fácil fica. Então, buscamos o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Por exemplo, as frações 5/6 e 7/9. Buscamos o MMC entre os denominadores 6 e 9. MMC de 6 e 9 é 18. Agora, buscamos as frações equivalentes a 5/6 e 7/9 que possuam denominador 18. Procuramos o multiplicador de 6, que resulta em 18. 18 dividido por 6 é igual a 3. Então, a fração fica 6 vezes 3 igual a 18 e 5 vezes 3 igual a 15. Agora, procuramos o fator que, multiplicado por 9, resulta no 18. 18 dividido por 9 é igual a 2. Assim, na fração, teremos 9 vezes 2 é igual a 18 e 7 também vezes 2 igual a 14. Agora, podemos comparar as frações 15/18 e 14/18. Como temos o mesmo denominador,
basta olhar os numeradores de forma direta. Como 15 é o maior, 15/18 é maior que 14/18. E podemos estender essa comparação às frações originais. Assim, podemos escrever com absoluta certeza que 5/6 é maior que 7/9. Outro exemplo. Vamos comparar as frações 23/12 e 29/15. Primeiro, calculamos o MMC de 12 e 15, que é 60. 60 dividido por 12 é igual a 5, e 60 dividido por 15 é igual a 4. Então, se 12 vezes 5 é 60, fazemos 23 vezes 5 igual a 115. Se 15 vezes 4 é 60, 29 vezes 4 é 116. Comparando 115/60 e 116/60, podemos escrever 115/60 é menor que 116/60. E podemos concluir 23/12 é menor que 29/15. Uma outra forma de comparação que só serve entre frações mistas também pode ser usada para frações impróprias, se você as transformar em frações mistas. Basta comparar as partes inteiras. Se elas forem diferentes, a parte fracionária, que é sempre menor que 1, não influenciará nessa comparação. O maior inteiro garante a maior fração. Ou caso os inteiros sejam iguais e, coincidentemente, os numeradores da parte fracionária também sejam iguais, basta analisar os denominadores conforme visto antes. As frações 5 e 1/3 e 4 e 3/4, o inteiro 5 é maior que o inteiro 4, e não importam as partes fracionárias. 5 e 1/3 é maior que 4 e 3/4. As frações 7 e 2/9 e 7 e 2/5, como a parte inteira e os numeradores são respectivamente iguais, o denominador 9 maior que 5 garante que 7 e 2/9 é menor que 7 e 2/5. Então, agora o que falta é o exercício para 6. E já sabe, né? Se não fizer, não aprende mesmo. E antes que você esqueça de novo, aproveita que a aula acabou e aperta o joinha. Depois se inscreva no canal para receber as notificações das próximas aulas. Aproveita e compartilha essa com os amigos. Esse quadro fica parado aqui no vídeo durante um tempo que é para você copiar. E se não der tempo, já sabe, pode apertar o pause. Se tiver dúvidas, pode fazer suas perguntas todas nos comentários abaixo, que eu sempre respondo. Bom estudo! Então, por enquanto é isso. Até a próxima!